Imagine viver em um mundo onde a violência aumentava a cada dia, onde as pessoas já não se importavam com Deus e cada geração parecia se afastar ainda mais do Criador. Agora, imagine que, nesse mesmo mundo, existisse um homem completamente diferente de todos os outros. Um homem que escolheu caminhar com Deus. E por causa dessa escolha, aconteceu algo que nunca havia acontecido. Antes, ele simplesmente desapareceu, não porque morreu, mas porque Deus o levou. Essa é a extraordinária história de Enoque, um dos personagens mais misteriosos de toda a Bíblia. Para entender sua história, precisamos voltar milhares de anos, para um período muito anterior ao dilúvio. A humanidade crescia rapidamente sobre a terra, cidades começavam a surgir, famílias se multiplicavam e o conhecimento aumentava. Mas, ao mesmo tempo, o pecado também crescia. Depois da queda de Adão e Eva, cada geração parecia se afastar um pouco mais da presença de Deus. A violência se espalhava, o orgulho dominava os corações, os homens confiavam em sua própria força e ignoravam os caminhos do Senhor. Foi nesse cenário que nasceu Enoque. A Bíblia não fala muito sobre sua infância, nem sobre sua juventude. Durante muitos anos, sua vida parece ter sido comum, mas tudo mudou quando ele se tornou pai. Seu filho recebeu um nome curioso, Matusalém. A partir desse momento, as Escrituras dizem algo extraordinário. Enoque andou com Deus. Não diz apenas que ele acreditava em Deus. Não diz apenas que fazia orações. A Bíblia afirma que ele caminhava com Deus. Essa expressão revela uma vida de intimidade diária. Significa viver cada decisão, buscando agradar ao Senhor, confiar em sua direção e permanecer fiel, mesmo quando todos ao redor escolhiam outro caminho. Enquanto o mundo caminhava para a corrupção, Enoque caminhava na direção oposta. Ele não era perfeito, mas seu coração pertencia a Deus. Sua vida se tornou um testemunho silencioso para uma geração que já não queria ouvir a voz do Criador. O Novo Testamento acrescenta um detalhe importante. Em Hebreus, lemos que Enoque agradou a Deus pela fé, antes mesmo da lei de Moisés, antes do templo, antes dos profetas, antes da nação de Israel existir. Um homem descobriu que o caminho até Deus sempre foi a fé. Outro detalhe impressionante aparece na carta de Judas. Ali, descobrimos que Enoque também anunciava que Deus julgaria toda a maldade da humanidade, enquanto todos viviam como se nunca fossem prestar contas de seus atos. Enoque lembrava que o Senhor é justo e que um dia toda injustiça seria julgada. Poucos deram ouvidos, mas Deus ouviu. Então, aconteceu algo que mudou a história. A Bíblia registra um dos versículos mais misteriosos das Escrituras. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, porque Deus o tomou para si. Nenhuma doença, nenhuma despedida, nenhum túmulo, nenhum funeral, apenas um homem que caminhou tão perto de Deus que, um dia, sua caminhada na terra terminou diretamente na presença do Senhor. Ele não experimentou a morte, como todos os outros homens de sua época. Sua vida se tornou um testemunho de que existe uma recompensa para aqueles que permanecem fiéis ao Senhor. Séculos depois, outro homem viveria uma experiência semelhante. O profeta Elias seria levado ao céu em um redemoinho de fogo, mas Enoque foi o primeiro. E sua história continua falando conosco até hoje. Vivemos em um tempo em que muitas pessoas também se afastam de Deus. O pecado continua sendo tratado como algo normal, e a correria da vida faz muitos esquecerem do que realmente importa. Mesmo assim, Deus continua procurando pessoas dispostas a caminhar com Ele, não pessoas perfeitas, mas pessoas fiéis, pessoas que escolhem obedecer mesmo, quando isso significa andar na direção contrária da maioria. Talvez ninguém conhecesse Enoque como um rei poderoso ou um grande conquistador, mas Deus o conhecia, e isso fez toda a diferença. No fim da vida, Enoque não deixou um império,
não construiu monumentos, não ficou famoso por riquezas. Seu maior legado foi este: ele caminhou com Deus, e essa continua sendo uma das maiores lições que qualquer cristão pode aprender, porque o verdadeiro sucesso não está em quanto tempo vivemos, mas em com quem escolhemos caminhar durante toda a nossa vida.